Imagine caminhar às margens de um rio africano, o calor apertando, o som dos pássaros ecoando ao fundo, e a água aparentemente tranquila à sua frente. Nada se move. Tudo parece calmo. Mas sob a superfície turva, um dos predadores mais antigos e perigosos do planeta observa em silêncio. Imóvel, mortal, um fantasma do passado que continua dominando o presente. Ele não precisa rugir, não precisa correr. Quando ataca, é tarde demais. Hoje, vamos mergulhar nas águas profundas, literalmente, da história, anatomia, estratégias e papel ecológico do crocodilo, o verdadeiro senhor das águas. Um animal tão letal quanto fascinante, que sobreviveu à extinção dos dinossauros e ainda hoje desafia o homem com sua presença silenciosa e implacável. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você enxerga esse predador para sempre. Nas planícies alagadas da África, onde o calor distorce o horizonte e a vida pulsa em cada gota d'água, o crocodilo se esconde à vista de todos, mas quase ninguém o enxerga. Enquanto leões são celebrados como reis e elefantes como titãs da savana, o crocodilo reina em silêncio. Invisível, esquecido, mas imbatível. Esse monarca ancestral existe há mais de 200 milhões de anos. Sim, você leu certo. Ele já estava aqui antes dos dinossauros evoluírem completamente. Enquanto os tiranossauros surgiam e desapareciam, os crocodilos se adaptavam lentamente, como verdadeiros mestres da sobrevivência. Sua presença é tão forte que inspira lendas em praticamente todas as culturas africanas. Em tribos do Nilo, há rituais antigos dedicados a Sobek, o deus crocodilo, símbolo de força e fertilidade. Já em outras regiões, histórias sobre crocodilos gigantes devoradores de aldeões são passadas de geração em geração. Há registros de crocodilos de até 6 metros vivendo no lago Tanganica, no Congo. E não são apenas rumores. Pesquisadores identificaram um exemplar chamado Gustave, um crocodilo do Nilo que teria matado mais de 300 pessoas em Ruanda e Burundi. Ele virou lenda viva, procurado por caçadores e estudado por biólogos. E nunca foi capturado. Enquanto isso, sua capacidade de dominar os corpos d'água é total. Ele regula o comportamento de outros animais. Onde há crocodilos, há silêncio e respeito. Os guinus, antílopes e até os hipopótamos, com todo o seu tamanho, pensam 2 vezes antes de atravessar um rio. Em resumo, o crocodilo não quer ser visto. Mas seu império é total. E o mais assustador, a maioria das pessoas ainda não entendeu que ele nunca deixou de reinar. Imagine um caçador que não gasta energia, que observa em silêncio, que pode passar 2 horas completamente imóvel, mesmo com metade do corpo exposto. Esse é o estilo de caça do crocodilo, e é o que o torna um dos predadores mais letais da Terra. Enquanto grandes felinos confiam em velocidade e força, o crocodilo aposta tudo na estratégia. Ele domina a arte da emboscada. Pode usar correntes aquáticas para se aproximar sem ser percebido e sabe interpretar os padrões de comportamento das presas. Ele observa os horários em que animais vão beber água, aprende o ritmo das marés e entende como usar o próprio ambiente a seu favor. Essa paciência extrema se traduz em eficiência mortal. Quando ataca, ele faz isso com uma precisão quase mecânica. Um único movimento, um salto da água e pronto, presa capturada. Estudos mostram que crocodilos têm a melhor taxa de sucesso em emboscadas entre os grandes predadores, mais de 50% de eficácia, contra cerca de 25% dos leões e menos de 10% dos lobos. Isso porque o crocodilo não erra. Ele só ataca quando tem certeza da vitória. E quando falamos em força, estamos falando de um monstro. Um crocodilo do Nilo adulto pode aplicar uma mordida com mais de 3.500 psi, a maior força de mordida registrada em qualquer animal terrestre.
Isso equivale a quase 4 vezes a força de um tubarão branco. Mas não é só brutalidade. O famoso Death Roll, o giro da morte, é uma técnica pensada para desorientar, despedaçar e afogar a presa. E acredite, nenhuma presa sobrevive a isso. Os crocodilos são também surpreendentemente inteligentes. Em alguns casos documentados, eles foram vistos empurrando galhos sobre a água para atrair pássaros que buscavam material para ninhos. Comportamento intencional de uso de isca, algo raríssimo no mundo animal. Esses répteis não são apenas predadores. São estrategistas frios, calculistas e implacáveis. Se existisse um manual da natureza sobre como construir um assassino perfeito, o modelo seria o crocodilo. Cada centímetro do seu corpo foi moldado por milhões de anos de seleção natural. Nada é por acaso. Vamos começar pela cabeça. Olhos e narinas posicionados na parte superior permitem que ele fique 99% submerso. E ainda assim, veja e respire. Como um submarino. A visão noturna é excelente, e ele enxerga bem tanto dentro quanto fora da água. E o mais surpreendente, ele pode ver embaixo d'água mesmo em ambientes extremamente turvos, graças a uma membrana nictitante que protege seus olhos. A mandíbula é outro espetáculo à parte. A força de mordida já mencionada vem de músculos especializados. E apesar da força do fechamento ser absurda, os músculos que abrem a boca são fracos. É por isso que, em contenções, basta segurar a mandíbula fechada com fita adesiva. Mas boa sorte chegando perto o suficiente para tentar isso. A cauda é uma verdadeira hélice muscular. Ela impulsiona o animal em ataques relâmpago e também serve como arma. Um golpe de cauda pode quebrar ossos ou desequilibrar presas à margem do rio. A pele é uma armadura biológica, rica em osteodermos, placas ósseas que agem como escudos. Ela é praticamente impenetrável. Além disso, essa pele regula temperatura e umidade, sendo um verdadeiro sistema de suporte à vida. E o que dizer do cérebro? O crocodilo tem um sistema nervoso altamente eficiente. Ele detecta vibrações mínimas na água, captando o movimento de presas a dezenas de metros de distância. Isso é possível graças a pequenos sensores sensoriais chamados domos de pressão, presentes na mandíbula. Com tudo isso, dá para dizer sem exagero, o crocodilo é a arma de caça definitiva da natureza. Por trás da imagem de monstro assassino, existe um papel essencial que os crocodilos desempenham no meio ambiente. Eles são reguladores naturais de ecossistemas aquáticos, verdadeiros zeladores dos rios e lagos. Ao caçar peixes doentes ou aves fracas, eles evitam a superpopulação e garantem que só os mais aptos sobrevivam, mantendo a saúde genética das espécies. Eles também impedem que algumas espécies se tornem invasoras ou descontroladas, o que poderia destruir o equilíbrio do ecossistema. Mas não é só isso. Eles limpam os corpos d'água. Alimentam-se de carniça e restos, evitando a proliferação de bactérias e doenças. Em áreas tropicais, onde o calor acelera a decomposição, isso é fundamental. Alguns cientistas chamam os crocodilos de engenheiros do ecossistema. Seus ninhos e trilhas moldam o ambiente. Quando escavam buracos, para se esconder ou desovar, criam espaços que serão usados por outros animais, peixes, anfíbios, insetos. Seus rastros influenciam a geografia dos pântanos. E há mais, sua presença muda o comportamento de outras espécies. Antílopes, por exemplo, evitam atravessar rios onde há crocodilos, protegendo assim margens frágeis da erosão causada por pisoteio excessivo. Ou seja, só o medo do crocodilo já ajuda a natureza a se manter em equilíbrio. Em um mundo onde ecossistemas estão colapsando, ignorar o papel do crocodilo é um erro ecológico grave. Eles são muito mais que predadores. São guardiões invisíveis da vida selvagem,
Com o avanço das cidades, expansão agrícola e construção de represas, os crocodilos estão perdendo seu território. E quando eles se aproximam de comunidades humanas, surgem os conflitos. O que antes era uma convivência distante, hoje virou uma batalha por espaço. Pescadores entram nos domínios dos crocodilos. Crianças nadam em áreas de desova. Canoas passam por territórios de caça. E os ataques se multiplicam. Na Tanzânia, no Malawi e em partes de Moçambique, há registros constantes de ataques fatais. Em alguns vilarejos, crianças não vão mais sozinhas buscar água. Em outros, pescadores armam redes à noite e são surpreendidos ao amanhecer por ataques silenciosos. Mas o erro não é só do crocodilo. O verdadeiro vilão é o desmatamento, a poluição e a ignorância ambiental. Muitos desses animais atacam por fome ou por defesa. Se seu território foi destruído, ele vai buscar comida onde puder, mesmo que seja num rio perto de uma cidade. E aí, depois de tudo isso, ainda vai dizer que o crocodilo é só um jacaré grandão? Esses animais estão na Terra há mais de 200 milhões de anos. Sobreviveram a extinções em massa, dominaram rios, lagos e até mares. E hoje ainda, são alguns dos predadores mais temidos do planeta. Mas, apesar de toda essa força, muitos deles enfrentam ameaças reais, e não de outros animais, mas de nós, humanos. Caça ilegal, destruição de habitat, poluição, tudo isso pode colocar em risco criaturas que já viram dinossauros indo e vindo. Então, da próxima vez que você ouvir aquele som estranho vindo do pântano, lembra, pode ser só o vento. Ou pode ser um crocodilo de 6 metros te observando quietinho, esperando o momento certo,